Hoje eu quero falar sobre resiliência, o poder de continuar seguindo em frente, mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que os ventos sejam contrários, mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo assim, seguir em frente, rumo ao objetivo. Resiliência, é sobre isso que eu preciso falar na manhã de hoje. E existem pessoas que precisam muito ouvir esta mensagem. É uma mensagem do trono de Deus para o seu coração. Resiliência, o poder de continuar vencendo dia após dia. Não desistir, permanecer firme no propósito, porque dias melhores virão, vitórias se cumprirão. Resiliência, e Deus está trazendo para você, renovando em você, resiliência. Deus vai falar contigo fortemente nesta manhã. Ouça esta oração da manhã até o final, porque Deus vai falar contigo fortemente. E eu quero cumprimentar a todos vocês com um bom dia na presença do Espírito Santo de Deus. Está começando a nossa oração da manhã. E nesta manhã profética, Deus certamente vai falar conosco mais uma vez. Já confirma aí o seu gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva gratuitamente e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma rica bênção para a sua vida. Vamos nesse momento fazer uma oração de agradecimento e consagração. Vamos consagrar o nosso dia para Jesus e em seguida eu quero trazer uma palavra que Deus me deu que vai fortalecer a sua fé. Portanto, nesse instante, oremos ao Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Na tua santa presença aqui estamos mais uma vez. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, nós te amamos do fundo dos nossos corações. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos viver na plenitude da tua graça. Queremos receber do teu divino poder. Queremos superar todos os momentos e vencer na força do teu poder. Ajuda-nos a conquistar o impossível. Ajuda-nos a vencer mais um dia. Nós consagramos esse dia para o Senhor. E que esse dia seja um dia abençoado, um dia de boas notícias, um dia de saúde, um dia de paz, um dia de vitória, um dia de milagres. Que o Senhor nos conceda um dia maravilhoso na tua presença. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós te pedimos esta bênção. Que o dia que se chama hoje seja inundado por tuas misericórdias, pelo teu perdão, pela tua graça, pelo teu favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos com fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixa cair nas tentações, mas nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigera nossa alma, guia-nos pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tu estás conosco. O teu bordão e o teu cajado nos consolam. Prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transbordará. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas e habitaremos para sempre
por longos dias na tua casa, ó Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, te pedimos esta bênção e consagramos esse dia para o Senhor. Assim seja, amém. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus Cristo. Quando eu comecei esta oração aqui, Deus ele falou comigo a palavra resiliência. A resiliência é a capacidade de permanecer, é a capacidade de seguir em frente, mesmo que tudo pareça contrário, superar as dificuldades da vida. Resiliência é aquela força sobrenatural que nos ajuda a prosseguir. E existem pessoas aqui que precisam disso, resiliência. E Deus vai nesta manhã renovar essa virtude dentro de você. E Deus vai falar contigo de uma forma muito poderosa. E eu quero falar sobre um homem da Bíblia que teve resiliência e alcançou de Deus uma mudança na vida dele. Vamos para a palavra, amém? Resiliência. O poder de resistir às dificuldades e seguir em frente. E quando nós falamos de resiliência, eu preciso falar de um homem chamado Jacó. Só para contextualizar, para entendermos ainda mais o que é essa virtude tão poderosa chamada resiliência, e Deus vai renovar no teu coração essa força espiritual, eu preciso falar um pouco da história de Jacó. Jacó, ele nasce, ele tem um irmão mais velho. Esse irmão mais velho é Esaú. E mais velho entre aspas. Por que entre aspas? Porque o Esaú era irmão gêmeo de Jacó. Nasceram os dois juntos. Esaú saiu primeiro e Jacó saiu agarrado no pé de Esaú. Então Esaú saiu primeiro e Jacó saiu agarrado no pé de Esaú. Por isso que a palavra Jacó significa aquele que agarra. Jacó queria muito ser o primogênito. Primogênito significa ser o filho primeiro. Ele desejava ser o primogênito, o filho primeiro. Porque havia uma promessa sobre o primogênito. E esta promessa era a bênção do pai, Isaque, sobre o filho mais velho. O filho mais velho iria herdar uma bênção tanto material como também uma bênção espiritual. Mas só que Esaú ele não se importava com isso, enquanto Jacó se importava. Jacó queria essa bênção sobre ele. Até que um dia ele negocia com o irmão dele e compra a bênção da primogenitura. O Esaú estava vindo cansado de batalhas, né? Cansado de caçar, melhor dizendo. Ele estava caçando. Esaú era um caçador, enquanto isso Jacó era um excelente cozinheiro, fazia comida. E Esaú veio cansado da caça, um dia de batalha, de trabalho. Então Jacó se aproveita daquela oportunidade e oferece um prato chamado prato de guisado em troca da primogenitura. Esaú simplesmente vende a primogenitura e acontece toda uma situação embaraçosa na família. Jacó, ele acaba se passando por Esaú para poder receber de Isaque a bênção da primogenitura. E Esaú ficou muito chateado com Jacó, porque Jacó fez isso. Então Jacó, ele foge para o irmão Esaú não capturar ele. E nessa fuga de Jacó, ele foge todo enrolado na vida. A vida de Jacó não estava boa. A vida de Jacó estava embaraçada. E nessa fuga ele vai parar em um local. E nesse local ele fica apaixonado por uma moça. Fica apaixonado por Raquel e vai trabalhar em prol de Raquel.
E o sogro de Jacó faz a promessa que ele vai casar com Raquel. E quando chega na hora de casar, o sogro diz assim: olha, aqui na família temos uma regra. A regra é: a filha mais velha casa primeiro. E a filha mais velha era a Lia, que era irmã de Raquel. Então Jacó, ele casa com Lia, mas só que o interesse dele era se casar com Raquel. Ou seja, a vida de Jacó estava toda embaraçada. A vida de Jacó ficou embaraçada dentro de casa, com o irmão Esaú, com o pai Isaque, e a vida sentimental, amorosa de Jacó estava também embaraçada. Então Jacó não queria mais viver esse embaraço. Parece que cada passo que Jacó dava, tudo estava embaraçado no meio do caminho dele. Mas só que Jacó, ele queria uma mudança de vida. Jacó, ele queria que os embaraços fossem repreendidos e que ele pudesse viver livremente. E já notou que na vida existem momentos que parece que está embaraçado? Existem pessoas me ouvindo aqui que já passou por muitos momentos embaraçados. O que é um momento embaraçado? É quando as coisas não dão certo, as coisas fogem do controle, as coisas começam a ficar inseguras. Essa é uma situação embaraçosa. E detalhe importante, Jacó estava vivendo esse momento. Existem pessoas me ouvindo aqui que já passou por situações assim, ou estão passando por situação assim, ou alguém que você muito ama está passando por uma situação assim. Mas se atente bem à história de Jacó. Jacó queria uma mudança de vida. Ele não queria mais viver da forma que vivia. Ele queria viver uma vida nova. Diga assim: vou viver uma vida nova. Repete assim comigo: eu vou viver uma vida nova. Diga mais uma vez: eu vou viver uma vida nova. E Jacó queria isso, uma nova vida. Chega de embaraço, chega de tudo dar errado, chega de tudo estar atrasado. Jacó queria uma nova vida, uma nova história. E o que Jacó faz? Jacó, ele vai para um vale. Ele vai para um vale sozinho. E a sós com Deus, Deus aparece para Jacó. Deus aparece para Jacó. E nesse aparecer de Deus, retrata-nos a palavra que é o anjo do Senhor. Mas no texto bíblico fala que um homem apareceu a Jacó. Mas aquele homem que aparece a Jacó é o anjo do Senhor. Há quem diga que esse que aparece para Jacó é o próprio Jesus. Então esse homem misterioso, que é uma representação do próprio Deus, aparece para Jacó. E Jacó queria uma mudança de vida. Jacó queria uma mudança de vida sentimental, uma mudança de vida amorosa, uma mudança de vida familiar, uma mudança de vida espiritual, uma mudança de vida financeira. Ele queria uma vida nova, uma mudança de vida radical. Observe bem, quando Jacó vai conversar com o pai Isaque para receber a bênção da primogenitura, Jacó, ele engana o pai. Ele diz ao pai que o nome dele não é Jacó, é Esaú. Jacó cometeu um erro, cometeu uma falha. E essa falha que Jacó cometeu embaraçou ainda mais a vida dele. Mas só que Deus é o Deus de perdão. E quando Deus está se apresentando a Jacó, Deus está dando a Jacó uma segunda chance, uma chance de mudança. E observe o que o texto bíblico diz. Vamos ler aqui um pouco da história de Jacó, Gênesis capítulo 32, verso 26 ao 28. Diz assim a palavra de Deus: então o homem disse, esse homem aqui era uma representação do próprio Deus. Então o homem disse: deixe-me ir embora,
Observe bem para você entender 100% essa história. Jacó está em um vale, sozinho. Um homem aparece a Jacó. Esse homem é uma representação do próprio Deus. Mas só que Jacó impede desse homem ir. Porque Jacó percebe que ali era um ser divino. E esse ser divino quer subir, mas Jacó segura o anjo, dizendo: eu não vou deixar você subir. E observe o diálogo entre esse ser divino, esse homem, com Jacó. Verso 26 de Gênesis 32. Então o homem disse: deixe-me ir embora, pois já está amanhecendo. Mas Jacó respondeu, olha só a resposta de Jacó: não deixarei que vá embora, enquanto não me abençoar. Porque a palavra resiliência combina com Jacó. Jacó, ele estava determinado, encorajado em não desistir de uma mudança de vida. Em outras palavras, Jacó sabia que tinha errado, mas ele não queria errar mais. Jacó tinha falhado, mas ele não queria falhar mais. Jacó tinha tropeçado, mas ele não queria tropeçar mais. Jacó, ele tinha cometido um pecado, um erro, mas ele queria uma nova história, uma nova vida. Deus manda dizer para pessoas aqui nesta manhã: eu estou escrevendo uma nova história para você. Eu estou escrevendo uma nova história para você. Te prepara, ei, você aí que está do outro lado. É com você mesmo. É com você mesma que Deus está falando. Eu estou dando início a uma nova história na tua vida. E Jacó queria isso, viver uma nova história, viver um novo começo. Então ele diz ao anjo: eu só te solto se tu me abençoares. E ficou aquela guerra. O anjo querendo subir e Jacó segurando o anjo e dizendo: eu só te solto quando liberares a minha bênção. E o tempo foi passando. 10 da noite, Jacó segurando o anjo. 11 da noite, Jacó insistindo, resiliência. Meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, e Jacó insiste. Jacó é resiliente, ele não desiste da bênção, ele não desiste da promessa, ele não desiste de vencer, ele não desiste de alcançar uma mudança de história, uma mudança de vida. E Jacó está lá segurando o anjo, e o anjo querendo subir, ele dizendo: só te solto quando tu me abençoares. Deus manda dizer para o teu coração: não desista, seja resiliente. O inimigo faz de tudo para você desistir. E você sabe muito bem disso. O inimigo fez de tudo para você parar. E você sabe muito bem disso. Mas você é resiliente. Você tem resistência. Você não vai parar. Não é qualquer coisa que vai parar você. Não é qualquer força do mal que vai parar você. Não é qualquer barreira que vai parar você. Não é qualquer obstáculo que vai parar você. Você é imparável em Deus. O que é uma pessoa imparável? Uma pessoa imparável é aquela pessoa que ninguém consegue parar. Só Deus consegue parar ela. Só Deus consegue parar ele. E você vai persistir na oração. Você vai persistir buscando a presença do Senhor. Resiliência. E Jacó segura o anjo e diz: eu só te solto depois que você me abençoar. Está escrito na palavra, observe bem o texto. Ele está dizendo: não deixarei que vá embora enquanto não me abençoares. Olha só a resposta. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó foi a resposta. Então o homem disse, antes de falar o que o homem disse aqui, esse ser divino em forma humana, é necessário lembrar o seguinte: quando Jacó está conversando com o pai
Isaac. E Isaac fala, Isaac ele tinha um problema de visão e não conseguia ver. E por não conseguir ver, ele pergunta, antes de liberar a bênção da primogenitura, estender as mãos e liberar essa bênção, ele pergunta para Jacó, quem é? E Jacó responde, sou eu, Esaú. Jacó mente para o pai. O pai coloca as mãos sobre a cabeça dele e libera a bênção da primogenitura. Olha só, ele enganou o pai. Então Jacó, ele tinha cometido um grave erro. E esse erro que ele cometeu desencadeou sérios desafios e problemas e dificuldades na vida de Jacó. Mas só que Jacó estava arrependido. Jacó, ele estava mudado e ele queria uma nova vida, ele queria uma nova história. Então perceba que quando o pai pergunta a Jacó quem é, Jacó mente e diz, Esaú. Mas só que quando o anjo pergunta, olha só, qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó foi a resposta. Aqui ele não mentiu mais. Por que ele não mentiu mais? Porque Jacó não queria mais viver de mentiras. Jacó queria viver de verdades. Ele tinha jogado a mentira de lado, ele queria viver as verdades de Deus na vida dele, ele queria viver uma nova história. Ele passou a compreender que ele não precisava mais mentir para viver o sobrenatural. Ele precisava simplesmente viver a verdade, e ele estava em busca desta verdade, e Deus gostou disso. E Deus está visitando Jacó para mudar a história de Jacó. E observe só o que acontece. O verso seguinte, o anjo diz assim para Jacó, você não mais se chamará Jacó. O que isso significa? O seu passado vai ser esquecido. O seu passado vai ficar para trás. Você, a partir de agora, não se chamará mais Jacó. Você não mais se chamará Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Ou seja, Deus está falando para Jacó que o nome dele não se chamará mais Jacó. O nome dele agora se chamará Israel, como quem diz, aquilo que passou não volta mais. Jacó não existe mais. Jacó ficou no passado. A partir de hoje, você agora é Israel. É príncipe de Deus. A partir de hoje você é Israel, porque Jacó ficou para o passado. A partir de hoje o seu futuro é Israel. Sabe o que é que Deus está falando para mim e para você? Jacó ficou no passado, ou seja, todas as falhas, todos os erros, todos os pecados foram lançados no mar do esquecimento. Agora você tem uma nova vida em Cristo Jesus. Agora você é Israel de Deus e não mais Jacó. Assim como Deus mudou o nome de Jacó, mudou a história de Jacó, Deus também está mudando a tua história. Deus está mudando a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus gosta de quem é resiliente. Deus, ele gosta das pessoas que não desistem. Não desistem de viver uma nova vida, de viver uma nova história, de viver um novo começo, de viver em Cristo Jesus. Deus mudou a história de Jacó e transformou Jacó para Israel. Deus também mudará a sua história. Essa é a mensagem de Deus para o teu coração hoje. A resiliência traz a mudança de história. Repetindo mais uma vez, a resiliência, que é a capacidade de não desistir, traz o benefício da mudança de vida, da mudança de história. E assim como Jacó foi resiliente e venceu e conquistou uma nova identidade, Deus está te dando uma nova identidade.
a identidade de mais do que vencedora, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem esta identidade, a identidade de uma nova mulher, a identidade de um novo homem. Deus reescreveu a tua história e acredite, dias melhores virão e os próximos capítulos da tua história serão marcados por milagres e por respostas de Deus. Toma posse desta palavra em nome de Jesus e vamos orar para concluir. Coloca nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero interceder por tua alma, interceder por tua vida, para que o Senhor te abençoe cada dia mais e mais. Portanto, nesse instante, oremos ao Senhor. Deus, bendito e glorioso, na tua santa presença aqui estamos mais uma vez. Senhor, nesta manhã aprendemos sobre a resiliência. Aprendemos também que Jacó falhou, cometeu erros, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu e desejou viver uma nova vida. E o Senhor teve um encontro com ele e mudou o nome dele de Jacó para Israel. O Senhor é aquele que perdoa os pecados. O Senhor é aquele que pega os pecados, as falhas e lança no mar do esquecimento. O Senhor esquece das falhas do teu povo. E que cada um de nós possa viver uma nova vida, uma nova história e um novo começo. Na vida sentimental, na vida amorosa, na vida financeira, na vida familiar, na saúde, no trabalho, em tudo que nós venhamos fazer, que nós possamos viver uma nova história, um novo começo. Assim como o Senhor mudou a história de Jacó, transformando-o para Israel, o Senhor também mudará histórias neste lugar, porque o Senhor é o dono da história, o Senhor é o escritor dessa história, e nós compreendemos e aceitamos as tuas bênçãos sobre nós, as tuas maravilhas sobre nós. Eu intercedo e oro por todos os pedidos de oração que foram colocados aqui nos comentários desta oração da manhã. Que o Senhor venha renovar, curar, libertar, transformar, trazendo das tuas misericórdias e abençoando com as ricas bênçãos do teu poder. Senhor, nós oramos com fé, te pedimos com fé, e na certeza absoluta da vitória, nós te agradecemos por tudo que tens feito e ainda has de fazer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e todos digam amém, e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Nunca se esqueça, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E lembre-se sempre disso. A bênção de Deus está sobre você. Você é mais do que vencedor, vencedora em Cristo Jesus. Te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha um bom dia, um grande abraço no teu coração. Fiquem todos com Deus. Que Deus continue abençoando sempre e poderosamente. A paz do Senhor.